Fala galera, hoje nós encontramos aqui em mais uma videoaula para vocês. E hoje vocês perceberam que o cenário está um pouquinho diferente, né? Olhem só, hoje eu tô com as plantas aqui perto de mim e tô com uma mesa cheia de brinquedo. Aí vocês de casa se perguntam, pra que esse montaréu de brinquedo? Bem, hoje a aula vai ser sobre síntese proteica. O que seria a síntese proteica? É onde eu tenho a formação de proteínas. E eu percebo que muitos alunos aí têm dificuldade. Então, por que não trazer a infância mais perto de vocês? Olhem só, para vocês fazerem a síntese proteica aí através de brinquedos, nós vamos precisar de estruturas como essas aqui, que seriam os pinos mágicos, ok? Nós vamos precisar aí de uma estrutura aqui como essa, onde vocês vão colocar massinha para fazer o ribossomo, a parte maior do ribossomo e a parte menor do ribossomo, ok? Eu preciso do encaixe dele, porque afinal de contas é o ribossomo que vai catalisar aí, né, a junção dos aminoácidos, permitindo então que se forme aí essa cadeia polipeptídica, ok? Além disso, nós vamos utilizar aqui, ó, massinhas com formatos geométricos, como essas daqui, ó, que eu tô mostrando aqui para vocês, olhem só aí de casa, né? Espero que a câmera esteja pegando bem aí. Então, essas daqui servem, então, como aminoácidos, ok? Então, se vocês têm um modelinho aí em casa para seguir, ok. Se não, vocês podem aí estar utilizando o nosso modelo que nós vamos preparar na aula de hoje. E aí, a aula vai ser muito mais aproveitada e mais divertida, é lógico. Antes disso, nós vamos dar um embasamento teórico, para vocês entenderem um pouquinho sobre síntese proteica. Na sequência, já vem logo essa videoaula. Então, para isso aí, ó, vamos anotar todos os materiais, pegue um caderno e uma caneta para anotar tudinho. Enquanto isso, roda a vinheta! Voltando aqui, eu vou utilizar esse simples quadro para vocês não saindo daquele nosso ambiente aqui, que seria da sacada, né? Ou aí da varanda de vocês, enfim. Por que eu apresentei todas essas estruturas, né? Essas plantas, enfim? Porque nós temos que pensar que a maneira como está organizado essas proteínas que vão vir na sequência é o que vai dar origem às células, aos tipos celulares. E aí que vai caracterizar um ser vivo, né? Como nós aqui, ou então pode constituir uma planta, como foi mostrado. Mas nós precisamos aí de algumas informações para dar continuidade naquela aquele nosso experimento que nós vamos fazer aí na sequência. Então, primeira coisa, o que seria a síntese proteica? A síntese proteica é quando acontece a formação da proteína. Para isso, nós vamos precisar de um RNA mensageiro. Então, tá aqui, ó. Vamos falar de um RNA mensageiro. O RNA mensageiro, para quem não sabe, ele foi produzido a partir de um DNA, a partir de um método aí que a gente chama de transcrição. E aí, vocês vão perceber através lá do nosso modelinho daqui a pouquinho que nós temos trincas, né? Por exemplo, a UG, né? O que seria essa trinca? É uma trinca aí de bases nitrogenadas. E essa trinca aí que vai me garantir qual é o aminoácido que vai se encaixar aqui, ok? Então aí eu vou ter uma série de letras aqui, né? Que vai chegar até o final, de tal forma que o códon que inicia, né? A trinca que vai iniciar a síntese de uma proteína é a UG, e quem diz acabou, não tem mais produção de síntese proteica, vai ser aí uma trinca chamada de UAA, UGA ou UAG, ok? Então eu começo com o AUG e vou terminar com 3 possibilidades. Então, se eu encontrar uma das 3 possibilidades, encerrou, não tem mais a formação aí de uma proteína, ok? Além de um RNA mensageiro, nós vamos precisar também de ribossomos. O que seriam os ribossomos aí? Um ribossomo é formado a partir de um RNA ribossômico associado com proteínas. E ele é super fundamental nesse caso, porque se eu não tiver o ribossomo, não tem como aí ter a junção dos aminoácidos. Então, também vou precisar aí, nesse caso, de um ribossomo. Só que meu ribossomo ele vai ter uma parte maior, onde eu tenho 2 sítios aqui e uma menor. Lá no meu ribossomo, onde eu tenho 2 sítios, ele vai ter um sítio que é chamado de P e um sítio que é chamado de A. O P quer dizer cadeia polipeptídica em formação. O A quer dizer o aminoácido que vai entrar.
Então, até agora nós temos duas estruturas que fazem parte aí, né, para a formação das proteínas, que seria o RNA mensageiro, que é a fita, que vem lá de um DNA, e nós temos também aqui o ribossomo, que tem dois encaixes, né? O encaixe inferior, que é menor, e o superior, que é maior. Então, pensem assim, ó, quem vai ser o maior? É o superior, porque é mais alto. Pensa assim, né? Que é uma maneira fácil de vocês conseguirem aí de casa gravar, ok? Então, aqui, ó, para quem não consegue memorizar que o sítio P é de polipeptídico, pensa assim, chegou no sítio P tem que partir. Então, quem vai chegar é quem chegar até ali, logo vai ter que partir. O A é quem está entrando ainda. Então, olha só, agora o próximo que eu tenho vai ser uma estrutura aí, né, chamada de RNA transportador, porque ele vai estar transportando aí, no caso, um aminoácido, né? Então, pode ser esse aqui, ó. Vou guardar lá, ver se dá, ó. Seria esse aqui, um aminoácido, ok? Ele pode trazer diversos tipos de aminoácidos, esse RNA transportador. Enfim, depende do que, né? Esse RNA transportador, ele vai transportar de acordo com o seu anticódon. Quem é o anticódon? Que vai se ligar a esse códon aqui do RNA mensageiro. Então, por exemplo, se aqui é A ou G, o meu anticódon vai ser o contrário aí. O A vai ser, no caso aqui, eu não vou ter como colocar a timina, até porque timina é base nitrogenada só de DNA, e nós funcionamos em RNA aqui. Então, nesse caso, vai ser a uracila. A uracila, ela se combina com a adenina e a guanina com a citosina. Nesse caso aqui, essa sequência me traz um aminoácido chamado de metionina. Ok? Então, esse RNA transportador, o primeiro RNA transportador que for entrar aí, não esqueçam disso, ele vai sempre entrar aí no P, sempre no P. Então, ele chega até aqui no P. Os próximos que vierem vão se encaixar aqui no A. E aí, então, através desse ribossomo aqui, vai acontecer aí, então, uma catalisação. Primeiro, né, no caso aqui, o RNA transportador, ele se encaixa no sítio P. E aí, então, o segundo que vem, ele vai se encaixar no sítio A. Vamos ver como se ficaria? Então, olha só. Aqui eu coloquei os RNAs transportadores. O primeiro RNA transportador, como havia dito, se encaixa no sítio P. O segundo vai se encaixar no sítio A, porque é o sítio A que me traz lá, né, o aminoácido em questão. Qual a importância, no caso aí, do ribossomo? Além de oferecer esse suporte para o encaixe do códon, que é do RNA mensageiro, o anticódon, que é do RNA transportador, que vai estar trazendo aminoácido, é o RNA ribossômico, juntamente, lógico, com as proteínas, que vão estar dando origem aí, então, a essa separação, né, que vai permitir a separação entre o RNA transportador e a parte que está ligando. Então, olha só como vai ficar. Então, aqui, o RNA transportador, que está ligado no sítio P, ele simplesmente, né, através de uma catalisação, ele vai voltar para o seu citoplasma de origem, né, citoplasma de origem. E aí, então, o próprio ribossomo faz essa ponte aqui, ó, de ligação, permitindo, então, que o primeiro aminoácido ligue com o segundo aminoácido aí da sequência. Ok? Então, chegou no sítio P, o que vai acontecer? O ribossomo ele separa, catalisa a separação entre o RNA transportador e o seu aminoácido. Aí o RNA transportador já livre do seu aminoácido, ele sai e volta para o citoplasma. E no caso aqui, o segundo, né, que está no sítio A, ele vai agora entrar no sítio P. Por quê? Eu vou ter uma movimentação desse ribossomo aí ao longo do meu RNA mensageiro. E isso, né, não é infinito, não. Quando chegar no códon de terminação, que seria UAA, UGA ou UAG, o que vai acontecer? Entra-se, nesse caso, um fator de terminação, a proteína, que não deixa mais que a cadeia polipeptídica ela continue se alongando. Então, aí entra a fase de terminal mesmo. Acabou, não tem mais formação. E quando chegar naquele ponto final, todo mundo se separa aqui, inclusive a parte maior e menor do ribossomo, bem como aí, né, a cadeia polipeptídica em formação. Então, para vocês entenderem melhor como isso funciona, eu fiz aí um esqueminha, como havia dito antes, né, dessa toda a formação aí dessa cadeia polipeptídica.
bem como os encaixes. Então, vocês vão precisar dos materiais que foram ditos, né? Como os pinos mágicos, precisam também aí de massinha. E aí também um pouquinho só do tempo, né, para vocês conseguirem fazer essa videoaula. Observem só como fica muito interessante. Olha só, eu trouxe então esse modelinho bem didático que vocês podem fazer aí com o material que vocês têm em casa. Por exemplo, se vocês adquirirem pinos mágicos como esses daqui, vocês podem criar aí um RNA mensageiro. Só lembrando que o RNA mensageiro ele veio a partir de uma transcrição lá do meu DNA, ok? Aí o que vocês têm que fazer? Vocês montam uma cadeia longa como essa aqui e colocam os pinos, encaixam os pinos. Por quê? A cada 3 desse aqui, ó, eu vou chamar aí de códon, ok? E é esse códon aí que vai determinar, então, a sequência que vai vir dos aminoácidos, ok? Então, esse aqui, ó, que eu estou representando para vocês é o RNA mensageiro, ok? Além do RNA mensageiro, nós vamos precisar também dos RNAs transportadores, são esses daqui, ó. Vocês estão vendo? Eles têm uma trinca, assim como o RNA mensageiro também tem. Então, essa trinca aqui, ó, eu vou dar um nome de anticódon. Por que anticódon, nesse caso aqui? Porque ele é anti ao códon, ele é o contrário dele. Por exemplo, se no RNA mensageiro eu tiver, no caso, uma guanina, o RNA transportador vai ter que ter, para se ligar com essa guanina, uma citosina. Mas só lembrando, hein, que aqui nós não trabalhamos com a timina, até porque timina, ela só vai ser encontrada lá no DNA, ok? Aqui nós não temos timina. Ao invés da timina, nós temos aí a uracila, ok? Então, esse caso aqui representou o meu RNA transportador. Mas ele transporta o quê? Ele vai transportar aminoácido, por exemplo, como esse aqui, ó. Ok? Ele pode transportar um aminoácido, que no caso pode ser a fenilalanina, pode ser, no caso, um outro, a valina, pode ser também a serina, né? Então tá aqui. Pode ser, no caso, o triptofano, então vamos colocar um outro aqui, ó, que é o triptofano. Pode ser também que ele esteja transportando, aí no caso, né, ó, aqui, esteja transportando a glicina, ou pode estar transportando a leucina, ou a isoleucina, enfim. Existe aí uma série de aminoácidos, e quem vai estar transportando esses aminoácidos aí são os RNAs transportadores, né? Então, aqui no caso, eu poderia até colocar mais um, né, RNA transportador aqui, e cada um deles vai estar levando, né, um aminoácido, porque a função do transportador é transportar aminoácido, ok? Então, aqui, né, seriam os RNAs transportadores que eu preciso para levar o aminoácido, só que para ter esse encaixe, né, correto, eu preciso aí, além de ter o RNA mensageiro e o RNA transportador, também do ribossomo. Quem é o ribossomo? O ribossomo é aquele que vai ter uma estrutura aqui maior, né, que no caso eu dou um nome de subunidade maior, e aqui a subunidade menor. O ribossomo, para quem não sabe, ele é formado a partir de um RNA ribossômico associados a proteínas. E olha só, essa parte maior aqui dele vai ter 2 sítios. Um que é o chamado sítio P, que é onde vai estar formando a cadeia polipeptídica, né? Então, deixa eu mostrar mais pertinho aqui para vocês, olha lá. E aí eu tenho também o sítio A, que é onde vai se encaixar o aminoácido, ok? Só que para o processo aconteça aí, eu preciso que a subunidade menor se encaixe com a maior. E vai ser aqui, né, esse RNA mensageiro, ok? Então, vamos lá dar início, então, à síntese da cadeia polipeptídica, ok? Então, olha só, agora já dando uma limpeza novamente aí no nosso quadro, a síntese aí de um polipeptídeo, ele vai ter início com a associação, primeiro aí, dos ribossomos, né? Então, a porção maior e menor do ribossomo, um RNA mensageiro, então vocês viram aqui que é o RNA mensageiro, né? Vamos até identificar lá novamente como RNA mensageiro. Então, aqui, ó, é meu RNA mensageiro, né? Aqui meu ribossomo, né? Então, aqui é meu ribossomo. E aqui, então, ó, que tá chegando lá, é um RNA transportador.
Na verdade, esse RNA transportador é um RNA transportador especial, né? Deixa eu só identificar aqui como RNA transportador para vocês aí de casa. Então, RNA transportador. Então, ele vai transportar o aminoácido aí metionina. Esse RNA transportador aqui, que vocês estão vendo, ele vai ter um anticódon chamado aí de UAC. Por quê? Ele vai se emparelhar com o códon AUG, que é o que vai iniciar aí, né, a síntese proteica, né, que vai estar perto aí da extremidade inicial da molécula do RNA. Então, aqui nós vamos ter, né, o AUG, que vai dar início aí, então, à síntese proteica. Então, essa trinca AUG consiste no chamado códon de início da tradução, porque é ele que determina o local da molécula de RNA aí, que tem início a informação aí para a cadeia polipeptídica. Então, sempre vai começar aqui, ok? Então, nós vamos lá encaixar, ok? Vai ficar desse jeito aqui, certinho? E aí, então, o RNA transportador, que é esse aqui, especial, que inicia a tradução, né? Ele vai alojar em um local do ribossomo. E aí, no qual vai encontrar o primeiro códon, que é o AUG, né? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Ele vai se encaixar. Então, tá aqui, ó. Ele se encaixa. E aí, então, ele vai estar trazendo quem? Vai estar trazendo um aminoácido aí especial. Vou pegar uma outra corzinha para representar aqui, ó. Tá? Vou representar com essa corzinha aqui, né? O verde, ok? Vou colocar aqui o aminoácido dele. Ele tá transportando o aminoácido metionina, ok? Esse local aí da subunidade maior aqui, vocês estão vendo? Ó, essa aqui é a subunidade maior do ribossomo. Ele vai ser chamado aqui, ó, de sítio P. Durante o processo aí da síntese de proteína, esse sítio é sempre ocupado pelo RNA transportador que carrega a cadeia polipeptídica em informação. Daí, então, a denominação, né, que a gente fala P, polipeptídica, enfim. Ao lado desse P, vocês observam que tem uma letrinha aqui, né, ó, o A. Deixa eu tirar ela aqui para vocês verem aí de casa, né, ó. Olha lá, é o A, né, vou pôr aqui novamente. E aí ele é chamado por quê? Porque ele vai alojar o RNA transportador que vai carregar o aminoácido que vai ser incorporado aí na sequência, tá? Da cadeia polipeptídica. Só que o primeiro RNA transportador, olha só, ele não vai estar ali no A não. Olha lá onde ele vai estar. Ele se alojou onde? No P, né? Aí é um segundo RNA transportador. Quando chegar aqui, ó, então lá, vamos ver, cheguei em um outro RNA, pronto, encaixei, ó. Só lembrando que esse aqui representa um RNA transportador. Então, ele vai estar alojando aí no sítio A. Então, eu vou pegar lá, né, que o aminoácido que ele vai estar transportando, ok? Aí, o anticódon desse segundo RNA transportador aí, ele será complementar com o segundo aí, né, códon do RNA mensageiro, que está agora, né, ó, olha lá no sítio A. Ok? Nós estamos trabalhando agora com o sítio A. Então, o primeiro RNA transportador, ele vai se encaixar no sítio P. O segundo RNA transportador que vier na sequência com o seu aminoácido correspondente aí, ele se encaixa aí no sítio A. Então, daqui para frente só vão se encaixar no sítio A os que trouxerem os novos aminoácidos. E o P é onde vai estar acontecendo o alongamento aí da minha cadeia polipeptídica. Ok? Aí, então, né, se o códon, por exemplo, aí do meu RNA mensageiro no sítio A, aqui no caso aqui, ele for do tipo UUU, o RNA transportador que vai se alojar ali naquele caso, né, vai ter que ser qual? Vai ter que ser o AAA. Por quê? A uracila, ela se combina com quem? Com a adenina. Então, portanto, aí, né, vai transportar o aminoácido fenilalanina. Então, nesse caso aqui, ó, quando eu tiver a sequência AAA como códon, eu vou ter o aminoácido aí, né, fenilalanina, ok? Então, aqui, ó, muitos acabam me perguntando, mas para que necessidade de ter um ribossomo se eu já tenho um encaixe lá do meu anticódon com o códon do RNA mensageiro? Olha só. Nesse caso aqui, os dois primeiros RNAs transportadores, né, que seria esse e esse aqui, né, eles se encaixam lá no sítio P e no sítio A, só que daí o ribossomo ele tem como função o quê? Catalisar essa separação aqui, ó. Então, o meu ribossomo vai catalisar essa separação aqui, ó. Então, remove, né, no caso aí, o RNA transportador da sua ligação aí com
o seu aminoácido, certo? Então, essa seria a função aí do meu ribossomo. Ele vai catalisar a separação, né, no caso aí, do RNA transportador com o seu aminoácido correspondente. Então, aí, essa é a função de um RNA de tipo ribossômico, né, que formou aí o ribossomo. Só que agora aqui, ó, nesse caso, o que vai acontecer necessariamente? Nesse caso aqui, ó, primeira coisa, nós temos que trabalhar com quem se encaixou aí primeiro, não quem se encaixou por último, né? Então, quem tá no sítio P, aqui, ó, vamos guardar sempre assim, ó, P quer dizer partiu, tem que cair fora, né? Então, aqui, sai fora. Então, quem é que o ribossomo tem que trabalhar primeiro? Ele tem que trabalhar primeiro com quem está no sítio P, que tem que partir logo. Depois ele mexe com o sítio A. Então, no caso aqui, o ribossomos, né? O ribossomo aí, ele vai catalisar, né? O que é catalisar? Catalisar quer dizer, eu vou utilizar enzimas aí, né? No caso, para separar. Mas, pois bem, então ele vai separar, no caso aqui, ó, a metionina do seu RNA transportador. E aí, né, esse aminoácido, o que vai acontecer? Ele vai se ligar com o aminoácido que vem na sequência dele, que seria esse aqui, ó, né? Que seria a fenilanalina, né? Que tá vindo aí, no caso, essa sequência aí, né, de aminoácido, ok? Então, aí, nesse caso, né, tem uma ligação aí com o segundo, né, RNA transportador, que no caso aí tá ocupando o sítio A, ok? Pronto. Aí, a partir daqui, o que vai acontecer? Eu vou ter um deslocamento, né, ele volta para o citoplasma, né, o RNA transportador, para ser novamente, então, ocupado. Então, ele vai sair aqui de ação, ok? Então, aí na sequência, né, eu já tive a ligação, né, dos aminoácidos. O que vai acontecer? Em seguida, esse RNA aqui, ó, o ribossomo, ele vai deslizar isso, né, sobre a molécula de RNA mensageiro, onde ele vai dar um passo, então ele vai pular. Essa parte aqui, ó, se ele vem para cá, né, esse A vem para frente, esse RNA transportador, ele vai ocupar agora a porção do ribossomo, que é o chamado aí sítio P. O sítio A vai ser jogado para frente, ok? E aí, com isso, o RNA transportador que transportava a metionina, né, como já foi desprendido ali do ribossomo, na verdade, ele ocupava, né, o que vem na sequência aí, o que vai ocupar o sítio A, ele passa agora para o sítio P. E o sítio A agora, né, ele vai, na sequência, ele vai tornar novamente disponível para a entrada aí do próximo RNA transportador. Vamos ver como isso aí fica. Então, agora nós temos aí um novo códon, GGC. Esse códon aí vai determinar que o aminoácido que se encaixa aí, né, trazido aí pelo seu RNA transportador, seja aí do tipo glicina. Então, aí, nesse caso, eu tenho um RNA transportador aqui, ó, vai chegar para se encaixar ali. E só lembrando, se a minha sequência é GGC, a minha sequência vai ser CCG. Lembrando que aqui no RNA transportador eu tenho um anticódon, né, para se emparelhar aí com o códon pertencente ao meu RNA mensageiro. Então, eu vou ter encaixe aqui, ó, subunidade maior e subunidade menor, encaixou. E aqui também eu vou ter a presença de um aminoácido, porque também traz um aminoácido, ok? Que nesse caso o aminoácido aí em questão é a glicina. Então, olha só, com o deslocamento aí do ribossomo, o sítio A, né, ele passa a se localizar agora sobre o terceiro códon do RNA mensageiro, e aí vai orientar um RNA transportador, né, aqui, ó, no caso, com um anticódon complementar. Então, foi lá, só lembrando que ele traz o seu aminoácido. Aí, novamente, o ribossomo, o que ele vai fazer? Ele vai catalisar a separação do RNA transportador, né, que ocupava o sítio P, e do dipeptídeo, né, que ele transporta. Então, essas duas estruturas que estão ligadas a ele, né, através do ribossomo, ele vai catalisar essa separação aqui, né, e permitir, então, que se junte por uma ligação peptídica com o próximo aminoácido que vem. Então, olha só, simultaneamente vai ocorrer a ligação peptídica entre o segundo aminoácido do dipeptídeo e o aminoácido recém-chegado. Então, olha só, eu tiro daqui, ok?
né? E ao mesmo tempo eu tenho a junção aqui desses 3 aminoácidos, ok? E aí, então, o que vai acontecer? Esse RNA transportador, ele vem para cá, né? Vai ocupar o seu sítio P, porque é onde está acontecendo a formação da cadeia polipeptídica. Esse RNA transportador, ele vai ser ocupado lá pelo citoplasma, numa próxima reação, então volta para o citoplasma. E aí, então, o que vai acontecer? Eu movimento aqui, novamente, o meu RNA ribossômico, né? Então, ele vai deslizar sobre a cadeia do RNA mensageiro. Pronto, então o que estava no sítio A passa para o sítio P, porque o sítio A é quem vai trazer o aminoácido, ok? Então, aí, nesse caso, acabou formando agora um tripeptídeo, né? Porque eu tenho 3 aminoácidos aí ligados. Então, olha só, né? Vocês observaram aqui que a cadeia polipeptídea cresceu bastante, certo? Então, assim, à medida que o ribossomo, né, ele se desloca sobre o RNA mensageiro, a cadeia do polipeptídeo ele vai crescer. Então, ele vai caminhando, vai permitindo encaixe do RNA transportador no seu sítio A, e aí, quando passar para o sítio P, permite a entrada de um novo RNA transportador. Só lembrando que lá dentro do ribossomo vai acontecer o quê? A junção dos aminoácidos. Então, se eu colocar, por exemplo, um novo RNA transportador, então eu encaixo lá um novo RNA transportador. O que vai acontecer? Ele vem pelo sítio A, aí do sítio A, o que vai acontecer com os seus aminoácidos, né? Acontecer primeiro a catalisação, a separação do RNA transportador do seu aminoácido que está lá no sítio P, pronto, para que eu possa estar eliminando esse RNA transportador, ok? E aí, na sequência, vai ter a ligação, né? Então, aqui vai ter, no caso, né, eu teria um outro códon aqui, né, deixa eu pôr aqui, tá lá. Então, aqui ele vai estar trazendo, no caso, um outro aminoácido. Aí, esse aminoácido, ele se junta com os aminoácidos dessa sequência aqui, e aí esse RNA transportador, depois que esse aqui partiu, porque ele é do sítio P, partiu, o RNA transportador, esse RNA transportador, ele vai ocupar esse sítio P. Por quê? Porque o ribossomo ele se desliza sobre o RNA mensageiro. Só que é lógico, né? O último estágio, uma hora tem que acabar a síntese do polipeptídico, ele vai acontecer quando? Ele vai acontecer quando eu tenho um códon de parada. Ao mesmo tempo que eu tenho um códon de iniciação, que sempre vai ser AUG, sempre, só tem esse aqui, nós temos também um códon de parada. O que seria esse códon de parada? É onde o códon ele impede que a cadeia polipeptídea ela vai crescer. Então, quando isso, né, ocorre, o sítio A, que seria esse sítio aqui, ele vai ser ocupado com uma proteína denominada de fator de liberação. E todos os participantes do processo vão se separar, inclusive as 2 subunidades aí do ribossomos, liberando a cadeia polipeptídica formada. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um fator aí de liberação, porque eu alcancei os códons aí de terminação. Os códons de terminação seriam do tipo UA, UGA e UAG. Então, aqui, ó, o final seria, por exemplo, né, um dos códons de terminação, UAG. Certo? Chegou nesse aqui, o que vai acontecer? Pronto, aqui é como se fosse o termo da minha cadeia, reconhece como termo. Aí, então, vai se ligar ali um fator, né? Então, deixa eu tirar esse daqui, né? Então, já tenho aqui um RNA transportador. E ele está esperando, então, que chegue novamente um outro RNA transportador para transportar um aminoácido para aumentar essa cadeia polipeptídica. Só que não vai chegar, não. O que vai chegar aqui nesse sítio A aqui, ó, é o chamado de fator de liberação. Nesse caso, esse fator de liberação, quando ele chegar nessa porção aqui, todos os constituintes aqui vão ser liberados. Então, eu vou ter liberação dessa estrutura, não tem mais o meu RNA transportador, né? Ele sai. E, inclusive, essa porção aqui, ó, todo mundo vai sair.
Por quê? Eu vou ter a formação aí de uma cadeia polipeptídica. Pronto. Então aí, ó, chegou no final, todas as porções aí vão ser liberadas, inclusive aí a minha cadeia polipeptídica que foi formada. Olhem só que interessante. Então, aí de casa vocês podem fazer também essa videoaula, né? Vai precisar de massa, de modelar, vai precisar desses pinos mágicos e vocês vão precisar aí de um molde de cartolina onde vocês vão fazer o ribossomo, que é a subunidade maior e a subunidade menor. Para eu ter a formação aí dessa cadeia polipeptídica, as duas unidades aí, né, vão ter que se encontrar, só que quando eu chegar lá na porção final, que é o códon final ali, eu tenho um fator de liberação que vai liberar todo mundo. Libera a cadeia polipeptídica formada, libera o RNA mensageiro, o ribossomo, enfim, tá? Que vai ser utilizado então para outros processos. Gostaram, né? Viram como ficou mais fácil? Então basta vocês terem alguns materiais como esse e vai ficar muito melhor para vocês fixarem o conteúdo. Então, se gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, dê um like nos vídeos e também ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!